Olá, tudo bem? Um dos maiores segredos daquelas pessoas que se autocontrolam e um dos maiores segredos daquelas pessoas que perderam o controle sobre uma boa parte de suas vidas é a questão das consequências imediatas ou consequências atrasadas. Consequências imediatas são aquelas coisas que acontecem imediatamente após ou durante a ação. Por exemplo, se eu estou comendo, se eu estou assistindo um filme, se eu estou conversando com alguém que eu gosto muito, as consequências são imediatas. Eu estou sentindo prazer. E também tem consequências imediatas por coisas ruins. Se eu ponho a mão no fogo, se eu sou ameaçado, se eu estou com uma dor de estômago, as consequências são imediatas. E tem muitas consequências atrasadas. Então, se eu fumo, a consequência não é imediata. Se eu como, a consequência não é imediata. Se eu ingiro drogas, também as consequências podem se manifestarem, tem as imediatas e tem consequências remotas. Então, esse é o grande fator. Muita gente é muito guiado pelo que acontece imediatamente, muito pouco guiado pelas consequências mais atrasadas. Então tem muita gente que ingere droga, que come demais, que não faz ginástica, que não faz as tarefas, que as consequências imediatas são boas. As pessoas têm prazer ou não têm o desprazer de fazer coisas que não gostam, isso imediatamente. Mas em médio e longo prazo podem haver outras consequências no sentido contrário. Eu posso ficar com câncer, eu posso engordar, eu posso deixar de cumprir um compromisso. Então, tem gente que é muito guiado pelas consequências imediatas e quase nada por consequências mais longínquas. E tem o contrário, tem gente que faz seu dever, que tem uma dieta muito boa, que faz ginástica. Então, tem pessoas que têm esse autocontrole e outras péssimo autocontrole. Existem recursos para ajudar pessoas que têm pouco autocontrole. Um recurso, por exemplo, é tornar mais visível as consequências longínquas. Por exemplo, os maços de cigarros traziam imagem de pessoas com câncer, para tornar mais visível o que aconteceria futuramente. Algumas dietas fazem com que as pessoas engordem. E eu posso pensar nas consequências, falar sobre elas, ler sobre elas, elas ficarão mais visíveis, as consequências mais longínquas. Tem outros recursos. Tem gente que conta para todo mundo, agora eu vou começar uma dieta, agora eu vou parar de fumar. Aí eu me comprometer com os outros já gera consequências imediatas. Os outros se decepcionarão, me cobrarão, caso eu não esteja cumprindo aquilo que eu me comprometi. Existem outros recursos psicológicos. Existe um sistema que é chamado sistema contratual, onde eu contrato com alguém com orientação psicológica pequenas tarefas semanais e com consequências previsíveis. Eu perco tanto ou ganho tal coisa se eu cumprir a pequena tarefa que eu me dispus. E também dá para desenvolver recursos psicológicos, como sentir orgulho de eu conseguir me controlar, sentir vergonha de eu não me conseguir, de eu modificar a minha autoimagem como sendo de alguém que consegue se controlar, eu tenho orgulho disso, me sinto bem com isso. Dá para desenvolver esses recursos psicológicos. Aí eu não preciso de recursos externos. Então, pense nisso, grande parte das coisas que eu faço são por consequências imediatas, muitas das quais são boas. Eu tenho que fazer, sim, muita coisa para ter prazer. O problema é que muitas coisas que têm consequências imediatas boas têm consequências longínquas ruins, tanto por coisas que eu faço, quanto por coisas que eu deixo de fazer. Se eu fumo, se eu tomo droga, coisas que eu faço. Se eu não faço ginástica, se eu não me alimento direito, se eu não durmo direito, se eu não faço as tarefas, se eu deixo de fazer para não passar por desconforto imediato, eu terei desconfortos maiores no futuro. Pense nisso então.
Você é muito guiado por consequências imediatas e pouco por consequências futuras? Quais são os recursos que você dispõe para lidar com isso? Recursos externos, contar para os outros, frequentar um grupo de apoio, ou desenvolver a sua autoimagem, para sendo de alguém que realmente consegue se controlar, ter orgulho disso, melhorar sua autoestima por isso. Esses são alguns dos recursos. Pense nisso. Um abraço.